Op. Bom, gente, vamos começar. Hoje vamos a continuar com o Fórum Internacional sobre o marco regulatório da inteligência artificial. Vocês sabem todo, por isso estão aqui. Não me vou a gastar tempo explicando por que é importante o marco regulatório e por que é importante estar discutindo isso aqui. A função da Campus Party é trazer a sociedade civil, que são vocês, a escutar quais são os personagens que são importantes nas decisões sobre esse marco regulatório. Porque normalmente são coisas que funcionam no parlamento, no poder executivo, las big tech, estão todas ligadas nisso. Mas a sociedade civil, que depois é a que sofre o disfruta de los marcos regulatorios, no participa. La función da Campo, y por eso el fórum, es que vocês estén informados para que vocês possam pressionar para que tenhamos un marco civil que seja, un marco, perdón, de regulación de la IA que seja beneficiario para a sociedade civil. Eu agradeço a participação de vocês aqui. Eu vou chamar agora Marcelo Gralha, da PUC São Paulo, que ele vai participar do painel. Por favor, um aplauso, Marcelo. Vou chamar a Brandt, que é secretário, eu acho, da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Poder Executivo Nacional, e ele é o que se ocupa de todo o que é inteligência artificial e o marco de regulamentação dentro da SECOM. E também vamos a ter aqui, com grande orgulho e grande carinho, o pai da internet no Brasil, o grande Demi Schenko. Por favor, Demi, da CGI e do nic.com.br e da Universidade de São Paulo, da USP. E vamos começar com uma pequena rodada aqui. O tema é la ética que tiene que tener la industria, es decir, las operadoras de inteligencia artificial respecto a las aplicaciones que se usan de inteligencia artificial. Mas eu vou deixar livre vocês em uma primeira rodada para se posicionar qual é a visão de cada um de vocês, que é o que esperam de marco regulador da inteligência artificial, que é o que nos tem aqui, e ver como, primeiro para entender qual é a posição de cada um, e depois vamos a ir fazendo uma conversa relaxada entre todos para ir entendendo que é lo de la ética e la indústria e quais são las alarmes, los riscos, las ameaças e os benefícios de ter uma inteligência artificial no Brasil que seja, por isso se chama internacional, porque vamos a trazer gente de todo o mundo, são 18 fóruns em 3 anos, em 3 estados, para que nós sepamos que coisa está acontecendo em China, em Índia, em Europa, em Estados Unidos, em Latinoamérica, com a regulamentação da IA e entender que é o que está acontecendo em todo o mundo. Vou começar com Brandt, que é da SECOM, para que nos diga qual é a posição de vocês respeito ao tema do marco regulatório da inteligência artificial. Bom dia, obrigado, Francisco. Obrigado à Campus Party pelo convite. Prazer estar aqui com o Marcelo e Demi. Bom dia a todos e todas. Primeiro deixa eu explicar em 15 segundos por que estou aqui, né? Sou secretário de Políticas Digitais na SECOM. Essa secretaria foi criada justamente para pensar as políticas de médio e longo prazo que conectam o ambiente digital com o ambiente informacional. Então é nesse ângulo que eu lido. A gente não lida com todas as políticas digitais do governo. O governo tem 15 ministérios, 5 agências que lidam com esse tema. Mas nós entramos com esse papel e com o papel de presidência da República, auxiliar a negociação do projeto de lei que está em discussão no Senado. Então nós estamos de cabeça, junto com a Casa Civil e a Secretaria de Relações Institucionais, ajudando a constituir a posição de governo na discussão desse projeto. Qual é o nosso ponto de vista? Primeiro, e dialogando com o tema da mesa, nós precisamos ter um marco que equilibre 3 dimensões. Uma dimensão de proteção de direitos, uma dimensão de estímulo à inovação e uma dimensão de
fomento econômico a outras atividades que se beneficiam dos sistemas de IA ou que se relacionam com eles. Ou seja, nós precisamos pensar como é que a gente garante que a IA seja feita com parâmetros éticos e que a população tenha seus direitos garantidos. Nós precisamos pensar como é que a IA pode ser mais forte, uma IA brasileira, desenvolvida no Brasil, tanto do ponto de vista de desenvolvimento mais geral, quanto de aplicações. E precisamos pensar como é que setores econômicos que se relacionam e podem se beneficiar dela, podem também ganhar com essa história. Então, nossa ideia é chegar num jogo de ganha, ganha, ganha. Vamos chegar assim. Tá bom, essa equação ela é sempre difícil de chegar. O que para nós também, então, é fundamental pensar do ponto de vista aqui vamos dizer assim, de construção de médio prazo e o qual deve ser o espírito geral da lei. Nosso ponto de vista deve ser uma lei à prova de futuro, portanto, com condição de chegar para os desenvolvedores e dizer assim, joga teu jogo. Quem sabe de tecnologia e desenvolvimento tecnológico é você, não é o regulador. Mas garanta que o seu sistema não vai gerar discriminação desse tipo, não vai gerar risco à saúde do tipo A, B e C, não vai gerar um problema de discriminação forte de entrada no mercado de trabalho, ou seja, identificar o que é o alto risco nessa história e conseguir criar um mecanismo, que é um mecanismo de análise e mitigação de riscos, que é também a base da regulação europeia, que faça esses desenvolvedores, os aplicadores, vocês, se comprometerem com isso. Então ele precisa ser, para ser a prova de futuro, ele precisa estar baseado não num esmiuçamento do como você deve atuar. Ele precisa dizer o que você precisa evitar. E falar, meu amigo, joga teu jogo. Segue, avança, mas garante que você não está ofendendo esses direitos A, B e C. Dito isso, acho que esse é o recado principal, eu queria só botar um último ponto aqui nessa rodada inicial, Francisco. Para nós, aqui estou falando especialmente da SECOM, tem um tema muito chave nessa história que chama integridade da informação. Nós precisamos pensar que boa parte dos riscos que estão relacionados à IA tem a ver com qual é a base de dados, ou as informações, ou a produção cultural, a produção científica que está alimentando esta IA, como input, e o que ela está oferecendo como output, e como é que se dá um equilíbrio econômico entre esses agentes. Então, essa dimensão de integridade da informação, ou seja, da capacidade da IA ou dos desenvolvedores terem compromisso com um conjunto de informações confiáveis, precisas, consistentes, ela nos parece que precisa estar no coração da conversa. Como fazer? Não sei. A gente não precisa discutir na lei o como fazer. Nós precisamos botar isso como um fundamento e precisamos fazer com que isso também não seja prescritivo demais a ponto de limitar o desenvolvimento dos sistemas. Mas a gente precisa trazer esse elemento para a conversa. Na segunda rodada eu posso desenvolver isso um pouco melhor. Ok. Então, a fake news, digamos, e a integridade da informação é um tema central dentro do marco regulatório, não como regulamentação, sino como alarme e como risco do uso da inteligência artificial, digamos, com fins espúrios. Isso, eu não usaria a expressão fake news, porque eu acho que o recorte é outro. Eu acho que a gente precisa enxergar. Depois a gente pode olhar, por exemplo, para o AI Overview do Google e experimentar uma conversa em cima de um estudo de caso aqui. Ok. Marcelo, uma breve apresentação de quem é você e também qual é a posição da sua e da instituição que você representa. Tá bom. Obrigado, Francisco, pelo convite. Prazer estar com o João, prazer estar com o Demi. Bom dia a todos e todas. Eu sou professor na PUC São Paulo e pesquisador na área de inteligência artificial e coordeno também o Observatório do Futuro do Trabalho. Então, essa discussão está dentro das nossas pesquisas, dos nossos interesses. Acho que tem uma série de... Esse tema é complexo, né? E ele tem uma série de recortes que vale a pena, pelo menos, citar alguns e depois a gente tentar fazer uma costura entre eles, né? Eu acho que nunca é demais dizer que aquela ideia de que, em termos de regulação, né, que a regulação atravanca o progresso, o desenvolvimento tecnológico, vai deixar o Brasil para trás, etc., é uma falácia, né? Então, é só a gente observar todas as outras tecnologias, elas trabalham em ambientes regulados. É claro que tem que ser uma regulação razoável, né? Até como o João falou, a legislação europeia é interessante porque ela coloca um dispositivo de análise crítica de risco, né? Ela estabelece níveis, né, de baixo risco, risco médio, risco alto e risco inaceitável. Então percebam que inclusive não tem sem risco, né?
Então, isso mostra um pouquinho um olhar de que essa tecnologia é muito poderosa, né? A gente está num momento histórico, se a gente tivesse um distanciamento histórico agora, a gente está no começo de uma onda de inovação, como houve outras. E a gente não tem, na verdade, esse distanciamento histórico. Mas se conseguíssemos subir no alto de um morro lá e olhar do futuro esse momento, ele é um momento curioso, porque a gente tem um conjunto de um contexto diferente do que já aconteceu, né? Então, por exemplo, a gente nunca teve uma situação onde determinados segmentos corporativos tiveram tanto poder, né, em termos de tamanho, riqueza, influência política, capacidade de lobbies, etc. Então, esse é um contexto absolutamente diferente, né? Então, tem uma luta que são titãs que se digladiam com o Estado, né? A gente tem visto isso no Brasil, a mesma coisa acontece em outros países, Europa, Estados Unidos, América Latina. Então, isso é uma coisa diferente. Então, a gente tem, no fundo, um movimento com uma tecnologia que é disruptiva, muito disruptiva, e nós estamos engatinhando, né, num cenário que a gente não viveu anteriormente. Dá para fazer analogia até certo ponto, mas é um cenário diferente. Então, se nos distanciarmos e pudéssemos, como se fosse, olhar para o passado, do que está acontecendo hoje, tem algumas discussões que são um pouco surreais. Uma é essa que eu me refiro, de uma resistência e de uma fala muito, digamos, parcial em relação à regulação. Acho que outro aspecto, que é o tema, até né, o título dessa palestra, que fala da questão da ética, né? É interessante como isso reavivou essa discussão sobre ética, pelo menos em alguns grupos, claro, que não tinham isso na pauta de discussão, né? Principalmente no mundo corporativo, isso passava meio batido. E aquilo que parece óbvio, né, não é óbvio, né? Então, há um outro recorte desse contexto nosso, é a antropomorfização da IA, né? Então, tipo, a IA é ética. Não, gente, a IA não é ética, ela também não é antiética, ela é aética, porque ela não tem essa referência com a inteligência humana, né? Ela vai até certo ponto, né? Até a segunda página. Depois disso, não dá para fazer, né? Porque imaginar que um algoritmo, um robô, ele não tem consciência, não tem ética, não tem nada disso. Então, a discussão que se passa hoje é como que a gente transforma essa discussão que é principiológica sobre ética para coisas concretas em relação aos agentes que são os principais, digamos, desenvolvedores ou aplicadores dessa tecnologia. Então, o desafio hoje é essa tradução, né? A gente pode discutir depois uma outra rodada, né? A gente tem conceitos ou princípios que estão ou surgindo ou ressurgindo com outra configuração, por exemplo, design ético, né? Como que a gente desenvolve processos de desenvolvimento de sistemas de IA ou processos de aplicação de sistemas de IA em serviços ou em processos de serviço, seguindo determinados princípios éticos. Como é que estrutura isso numa organização? Então, esse é um outro momento que, se a gente fizesse uma foto hoje, essa discussão ainda está num nível muito, muito alto, né? E ainda não desceu para o concreto, né? Eu acredito particularmente que as regulações que estão surgindo agora tendem a acelerar esse processo, que é um processo super importante. E é o que entende fazer a Campus Party, ajudar à transparência e à aceleração desse processo. Nós fizemos isso. Eu tenho a honra de me considerar amigo, querido, de mais de 15 anos com Demigesco. E nós tivemos a experiência, junto com a CGI, com o I.br, do Marco Civil. Nós fizemos o Fórum del Marco Civil, onde discutimos, dimos espaço e transparência com as comunidades de Internet, os jovens e todo o demás, para discutir o Marco Civil dentro da Campus Party. Trouxemos os relatores, enfim, para discutir, modificamos o Marco Civil dentro da Campus Party. E isso ajudou, e muito, a que fosse rápido e transparente. Porque, você bem, ontem foi rechazada, ou anteontem, não sei, na comissão, a lei que estava proposta. Então, os processos, se não tem pressão e transparência, podem ser longuíssimos. Por isso, isto é 3 anos. Porque, por mais que se
se declare una ley, al otro día va a haber que ayornarla, porque la IA viaja a una velocidad y los tiempos parlamentarios viajan a otro. Entonces, no vamos a tener que discutir permanentemente. La cosa importante es que con lo que hicimos con el marco civil, con Demi, en el 2010 hasta el 2014, fue hacer partícipe a la sociedad civil de la discussão, para dar transparência e velocidade ao processo. Demi, eu te agradeço muito que você está aqui, é uma honra. Demi é o presidente de honra do Fórum em todo o Brasil durante 3 anos e eu agradeço a disponibilidade dele sempre e a gentileza. E é muito importante te escutar, por lo menos para mim, qual é a tua posição respeito a toda esta discussão sobre o marco regulatório. Bom, primeiro, muito obrigado aí pela apresentação. A gente sempre sente essa energia do Campus Party muito positiva, então é uma honra estar de volta aqui. Certo. Então, só para completar o que você falou, eu acho que pegou um ponto importante. Essa história do Marco Civil ter ouvido, né, a opinião geral antes de ser transformada em lei, tem até antecedentes. Quer dizer, o decálogo do CGI, que foi a base do Marco Civil, antes de existir como decálogo, no Campus Party, talvez 2005 ou 2006, eu não lembro exatamente, a gente fez um proto-decálogo que depois virou em 2009 o decálogo oficial. Desculpa, Demi, que te interrompo. É importante que você coloque em um minuto o que é a CGI, porque tem gente que não sabe o que é a CGI. O CGI é um órgão que gera boas normas e condutas e direcionamento para a evolução da internet no Brasil. É o Comitê Gestor da Internet no Brasil. É um órgão formado atualmente por 21 indivíduos, não tem nem CPF, nem poder regulador, nem poder sancionador, mas gera boas normas e ele gerou, em parte, o Marco Civil, quer dizer, em parte não, em boa parte o Marco Civil, a partir de uma discussão pública, uma lei gerada depois de ouvir a sociedade, o que achei fundamental, né? Então, a gente quer repetir isso, se possível, talvez no IA, talvez gerar um decálogo sobre IA, alguma coisa principiológica, porque na época que discutíamos o decálogo do CGI, né, da internet, havia uma porção de propostas de lei punitivas, supressivas e tal, e nós tentamos falar, não, vamos primeiro tentar estabelecer a regra do jogo, quer dizer, qual é o campo de ação da sociedade no pedaço, que princípios precisamos preservar, que direitos precisam ser preservados, e em cima disso depois a coisa evoluirá. Isso nasceu, na época tinha um caso jurídico importante da Cicarelli, que tinha um vídeo e tinha um monte de encrenca aí, tiraram do ar alguns aplicativos, depois voltaram ao ar, e a ideia foi, em vez de sair correndo atrás do prejuízo, tentar primeiro estabelecer a regra do jogo. Eu acho que isso aí é importante também no caso de IA. IA não é nenhuma novidade, é uma coisa que tem, sei lá, 60 anos aí que está zanzando por aí, desde a época do Turing, passou por vários picos de idas e voltas, e o que fez IA atualmente virar como diriam os americanos, o hype do momento, é que nós temos um poder de computação absolutamente surpreendente em relação ao que tínhamos no passado. A famosa lei de Moore continua funcionando, vocês devem lembrar. Moore foi o cara que inventou a Intel e ele propôs na época que a cada 2 anos você teria o dobro do poder de computação pelo mesmo preço. E se achou que isso ia durar um certo período, 10, 20, 30 anos, só que está há 60 anos e continua funcionando. Então, a cada 20 anos você tem 1000 vezes mais poder de processamento do que você tinha antes. E isso em 60 anos deve dar alguns milhões aí, ou bilhões, né? E isso permitiu que coisas que eram impossíveis de fazer em computação hoje são possíveis, e esse é um risco importante a ser levado em conta. Eu acho que o negócio da IA tem várias dimensões, aí eu não vou entrar em todas elas, mas, por exemplo, a dimensão de nós sermos atores em IA, o Brasil, é uma dimensão de investimento pesado, etc. e tal, mas é uma linha independente do fato de que nós seremos certamente objetos de IA, quer dizer, podemos ser sujeitos, mas certamente objetos seremos, quer dizer, nós temos que ter mecanismos de proteção dos indivíduos como objetos da IA, porque isso nós já somos, independente se seremos ou não ativos, partícipes no desenvolvimento disso, que eu imagino que teremos alguns segmentos que podemos ser. E há um treco multifacetado, eu não vou, evidentemente, entrar em detalhes agora, mas, por exemplo, IA em saúde é usada há bastante tempo, com bastante sucesso. IA em educação talvez seja uma boa ideia, ou talvez não seja uma boa ideia. IA em administração, IA em desenvolvimento de software, quer dizer, tem IA em diversos lugares, e especialmente IA com aprendizado
de máquina e aprendizado profundo é uma coisa ainda mais complicada. Aí eu comparo com o que falou o professor Gralha, que é complicado você associar isso a conceitos como ética, né? Mesmo o conceito de ética é um conceito complicado, né? A ética original já tem várias facetas. Tem a linha ética nicômaca do Aristóteles, tem a ética do Platão, que é diferente, mas em suma, não, é difícil associar isso a objetos artificiais. E mais ainda a ferramenta. A ferramenta não tem, eu comentei, não existe um martelo ético que não martela a cabeça de ninguém. O martelo martela o que o martelador quiser martelar. Então quem é ético é o segurador do martelo e não o martelo em si. Claro que a IA é muito mais que um martelo. A IA talvez seja uma espécie de cachorro que você tem na sua casa que pode ou não morder as visitas. E aí pode ser culpa do cachorro, ou pode ser culpa do que você ensinou ao cachorro, ou pode ser culpa do temperamento do cachorro, é uma coisa mais complicada. Então, quando você fala em aprendizado de máquina, isso sai do controle do programador. Eu não acredito que haja malícia no programador, eu conheço um monte de excelentes programadores, nunca notei malícia nisso, mas inteligência artificial com aprendizagem sai do controle. O caso mais clássico é que se um programador ensina IA a jogar xadrez, as regras do jogo, em pouco tempo o programa jogando sozinho ganha do programador. Então, se o programador tivesse controle sobre aquilo, não ia querer perder para o objeto que ele gerou, mas ele joga melhor que ele porque ele aprendeu. Então, isso é um fato da vida, é difícil controlar isso aí e isso, mas eu até comentei com o Marcelo uma frase de 1903 de um cara chamado Chesterton, que dizia o seguinte: a gente tem criado coisas maravilhosas, aprendemos a criar coisas realmente sensacionais. Talvez a próxima grande coisa a aprender é quando não criá-las. Então, precisaria tomar esse cuidado. Obrigado. Maravilha, Demi. Então, depois desta primeira rodada, nós primeiro sabemos que temos grados de riscos, de ameaças. Por outro lado, temos uma série de benefícios. Nós temos digamos hoje, um ambiente en el que tenemos un arco el que dice no tem que regulamentar nada porque senão el país va a ficar fora da evolução, e por outro lado temos gente que dice temos que regular porque senão, e temos que regular muito. Então o que nós temos que encontrar é um equilíbrio onde prevaleça a ética, a democracia, a transparência, donde podamos ter los beneficios sin pagar el costo de los riesgos. Por ejemplo, hablábamos del marco civil. En aquel momento no estaban las Big Tech, ¿no? Que ahora son players. Es decir, no tenemos empresas que valen más que todo lo que produce Brasil en un año, que el PIB de Brasil. Entonces no estamos con unos monstruos de frente a los cuales tenemos que controlar, porque si los dejamos libres, porque ¿qué es lo que dicen las Big Tech? Las Big Tech dicen, no nos autorregulamos, tranquilo que no nos vamos a autorregular, no vamos a tener nuestra ética, no vamos a tener nuestras cosas, y es la posición, digamos, de una parte del mundo occidental. No hay como colocar la raposa en el gallinero, porque después se vio que con el marco civil ellos no respetan, son multados. Entonces la autorregulación funciona relativamente. Mas, por otro lado, no podemos prescindir de las Big Tech porque son los operadores. Entonces, mientras que, por ejemplo, cada uno de nosotros no tiene herramientas para identificar una fake news, no tenemos, o no tenemos para identificar un aplicativo que está gerado estamos hablando con una máquina, no sabemos que estamos hablando con una máquina. Entonces, mientras que las Big Tech tienen esa herramienta. Entonces no podemos dejar fuera las Big Tech, no podemos pensar que son enemigos y basta, no son enemigos, tienen que formar parte de la discusión para que les coloquen, por ejemplo, la ley, el marco regulatorio europeo, yo acho que tiene un celo que es obligado Twitter colocar que una noticia gerada por inteligencia artificial. Entonces ya no somos que nos tenemos que entender que es una cosa generada por inteligencia artificial, sino que nos lo informa Instagram. Dice, esto fue gerado por inteligencia artificial, no fue feito por un humano. Entonces, dentro de todo eso, otra posición que tienen las Big Tech
y ahora te provoco, es el tema de la propiedad intelectual. Eles dicen, todo lo que está en la red es público. Si es público, yo lo puedo usar. Entonces, ¿tem algún jornalista aquí? Un jornalista, dos. Es como si você escribe un artículo, él escribe otro, el algoritmo lo pega, hace un tercer artículo, él que dice, ese es mío. Sin mencionar la autoría, de dónde ven, ni pagar. Entonces, el tema de la propiedad intelectual es otro tema que nos tenemos que ver cómo el marco regulatorio tendrá que ver cómo proteger ese tipo de cosas. Entonces, Bran, yo te pregunto, dentro de, usted mencionó primero la integridad de la información, ahora te digo sobre la propiedad intelectual y lo que você quiera informar além de isso. Obrigado por levantar essa bola, Francisco, e acho que ela permite a gente ligar os dois temas. Vamos pegar o caso da IA generativa, né? Vamos pegar o ChatGPT, vamos pegar o AI Overview. Nós estamos migrando do modelo em que as Big Techs eram curadoras de conteúdo de terceiros, fundamentalmente, seja de, vou te listar links por relevância, vou gerar tráfego para o seu site, ou vou oferecer uma plataforma em que eu faço uma curadoria de posts por relevância e vou direcionar para os usuários, para o feed deles. E nós estamos indo para um papel em que as Big Techs assumem um lugar editorial. Então, ela vai te entregar... eu faço uma pesquisa, a gente já está vivendo isso no Google, e ela já te oferece uma resposta dela. Você está querendo saber isso aqui, eu já vou te entregar a resposta, não precisa ir em lugar nenhum. Isso muda dois fundamentos muito importantes dessa história. Primeiro é que elas passam a ter responsabilidade editorial pelo que elas te entregam. Segundo é que elas deixam de gerar os incentivos econômicos para os outros atores da internet que oferecem essa matéria-prima. Qual que é a matéria-prima da IA? Eu vou listar 4 aqui simplificadamente. Um é dados. Dados da saúde, dados nossos, informações em formas de dados. O outro é informações noticiosas. E aí, quem que cuida disso profissionalmente? O jornalismo. Né? Muita coisa do que a IA generativa ou do que o sistema já tem que entregar tem a ver com notícia. Outra é cultura. Design, música, audiovisual, peças desse tipo. Livros. E aí o outro é conhecimento científico. Então, todas essas atividades, elas têm para você manter o patamar de conhecimento que a humanidade chegou até agora, você precisa manter viva e forte a indústria profissional de produção. E a pluralidade. E a pluralidade, sem dúvida. Mas então, a discussão de direito autoral ou de sustentabilidade de IA tem a ver com o seguinte. Eu, como Big Tech que faço IA, eu posso varrer a internet inteira, me beneficiar e considerar que tudo que está ali é grátis, entre aspas, e não remunerar o criador? Essa é uma pergunta. Ela não é uma pergunta, ela não tem resposta tão óbvia como parece. Mas a nossa resposta nesse momento é que sim, ela precisa remunerar. De maneira equilibrada, adequada, para você não gerar um contra-incentivo. Qual que é o contra-incentivo? Todo mundo com conhecimento trancado dentro de casa e você não tendo esse conhecimento sendo distribuído pela sociedade. Mas então, ela precisa ter esse tipo de compromisso econômico e precisa ter um compromisso, quando a gente fala de integridade da informação, é o seguinte, se eu sair varrendo aqui, eu quero te oferecer uma resposta, sei lá, sobre código XYZ, PHP e tal. Eu posso ir nas fontes que sabem disso, que são mais autorizadas e preparadas, e privilegiar o conhecimento que vem dessa fonte para te dar uma resposta. Ou eu posso falar assim, não, eu vou falar com todo mundo que está passando na rua, eu vou varrer geral, tudo que tiver escrito sobre PHP eu vou considerar que tem o mesmo peso. A discussão de integridade da informação para nós tem a ver com isso. Quem que você considera como fontes authoritative, como é que a gente traduz isso? Com autoridade, para, de certa maneira, terem mais peso para oferecer determinadas respostas. Ou você equilibra e olha para esse input com o mesmo cuidado que você tem quando você fala publicamente, quando você vai escolher um palestrante, ou a gente vai cair num rebaixamento
do debate público. E esse rebaixamento significa andar dezenas de décadas para trás. Não é aí que a gente quer chegar. A IA tem que ser para oferecer um conteúdo cada vez mais sofisticado, cada vez mais democratizar o conteúdo bom e o conteúdo forte, não para democratizar o conteúdo lixo, com perdão da simplificação aqui. Demi, porque, para que entendamos, até agora, lo que falam las plataformas, Twitter, Facebook, en fin, dicen, no somos responsables de la información que nos vehiculizamos. Somos una plataforma que disponemos ahí, disponibilizamos, responsable quien publica. Ma quando eu vou pegar o artículo teu, o artículo dele, o artículo dell'altro, e emito uma opinião própria, você tem que ser responsabilizado por lo que está acontecendo. Então, quando Google, que vai ser a primeira, eu acho que Google vai ser a primeira vítima da IA, porque Google era o buscador que te dava várias informações. Agora, o ChatGPT te dá a resposta que você quer. Tem que saber só fazer a pergunta. Demi, com você. Então, eu acho que eu concordo. Está funcionando, né? Está baixo. Funcionando. Ah, tudo bem. Então, eu concordo plenamente que há uma mudança do paradigma e que eles passam a ser responsáveis pelo que eles coletaram e geraram como, digamos, resposta a uma pergunta. Então, isso para mim é claro, como qualquer um de nós é responsável pelo que ele fala. Eu tenho mais dificuldade em atribuir algum tipo de remuneração ao gerador inicial, porque o que eu falo aqui, eu li em algum lugar, tudo que eu imagino e imito aqui, eu peguei de alguém antes no passado, eu não nasci gerando conhecimento, eu me absorvi conhecimento dos demais, e certamente não posso citar todo mundo que gerou conhecimento para mim, mas eu acho que o Estado tem um papel importante aqui, e a minha posição até é mais na direção do DMA europeu, no sentido que o poder econômico tem que, de alguma forma, ser distribuído e, certamente, o Estado tem que recolher o extra e distribuir adequadamente para os demais fatias da sociedade. Eu não acredito numa distribuição par a par, quer dizer, você ganha dinheiro porque eu tenho certa coisa, você tem que pagar para mim, ou vice-versa, da mesma forma que o autor não teria que pagar para o fabricante de papel, porque ele está usando mais papel ou não. Em suma, eu acho que o papel regulador aí deve ser do Estado. Agora, fazendo um reality check, como diriam os americanos, eu acho que algumas coisas mudaram muito com o IA. Por exemplo, vejam a qualidade de tradução. Será que um tradutor humano vai ter papel daqui a algum tempo? Quer dizer, o que é tradução? Tradução é você recolher a semântica numa linguagem e conseguir traduzir para uma semântica em outra linguagem. E certamente quem conseguir absorver todas as obras nessas linguagens vai poder ser tradutor sem entender de semântica. Não sei se ainda entende de semântica, mas vou dar um outro exemplo mais simples. Não há nenhum advogado no mundo que consiga ler todas as decisões jurídicas que existem na rede, mas a IA consegue. Então, isso quer dizer o seguinte, certamente a IA consegue juntar essa quantidade de informação jurídica melhor do que um advogado. Daí a dizer que ela tem que gerar uma decisão de causa, eu acho que é um salto gigantesco e eu teria um enorme medo nisso. Mas eu tenho que reconhecer que nenhum advogado tem condição de pesquisar a base jurídica com a velocidade que uma IA tem, da mesma forma que o Google consegue pesquisar uma biblioteca, de forma que nenhum de nós conseguia ainda numa biblioteca recolher livros e fichinhas. Então, algumas coisas mudam, paradigmas mudam, nós temos que saber buscar o equilíbrio nisso. Certamente, um embarcamento financeiro é péssimo, eu acho que a DMA europeia vai nesse sentido muito bem, o Brasil tem que pensar como agir da mesma forma. Os acordos bilaterais um a um, do tipo, você usou muito a minha estrada, tem que pagar pelo meu asfalto, isso não é muito razoável porque tem pedágio. Quer dizer, imagina que uma concessionária de rodovia, não, houve uma festa lá na cidade X, teve 10 mil presentes na festa, usaram asfalto. Sim, usaram asfalto. Estou dizendo isso porque tem uma discussão a respeito de fair share, que eu acho extremamente mal entendida. Eu não consigo me posicionar com racionalidade nisso, porque eu não entendo como é possível que uma área de negócio seja, digamos, culpada por a outra vender mais. Eu acho que alguém está errado no processo, eu não vou discutir isso agora, mas de qualquer forma, eu acho que nós temos que olhar paradigmas que mudam
e temos que nos ancorar em coisas que fazem sentido e que são principiológicas. Então, certamente o acúmulo de poder é uma coisa ruim, certamente o Estado tem papel nisso, desde a época da lei antitrust, do modelo Bell, dos anos 1930, por aí. E fora isso, soluções lado a lado, do tipo, você me paga que eu te pago e tal, eu acho mais complicadas de serem equacionadas. Concordo. Não pode ser de outra maneira com você. Gradia. Aí temos propriedade intelectual, superpoderes, se paga, não se paga, responsabilidade sobre a informação fornecida. Eu vou escolher uma observação que você fez sobre diversidade, né? Que isso é uma questão bem profunda, né? Vai além do que é óbvio, né? A gente precisa entender, do ponto de vista da tecnologia, como que a IA funciona e como a IA generativa funciona. Então, o critério, a lógica de escolha dela é uma lógica probabilística a partir de uma frequência, ou seja, aquilo que aparece mais vezes é o que vai ser selecionado. Aí eu me lembro da minha avó dizendo que não é porque todo mundo pula no rio que você vai pular atrás, né? Então, em outras palavras, ela estava falando o seguinte: nem tudo que a maioria faz, metaforicamente, é a coisa certa, né? Então, se a gente tem uma tecnologia, um sistema que nessa lógica de busca, ela privilegia o quantitativo, e a IA é uma tecnologia baseada no quant, sendo que o mundo é quant, é quali, é complexo, né? Isso é um problema, inclusive, para o futuro, né? Ou seja, essa perda da diversidade do conteúdo. Até me lembro alguns meses, ou talvez já faça um ano, o Demi comentando um dia, fazendo uns testes no GPT, falando, perguntei para ele de quem era a frase ser ou não ser, eis a questão, né? Aí o Demi relatou que o robô falou, não, isso é de Shakespeare, né? E ele fez a seguinte pergunta, mas de qual peça, né? Aí ele respondeu Macbeth, né? Mas foi de Hamlet, né? Ou seja, esse é um exemplo, né? Que você tem uma escolha a partir de uma informação, de uma base de dados, que é uma escolha que você calibra a IA, na verdade, né? Em termos de temperatura, se ela vai naquilo que é mais relevante em termos estatísticos, ou se ela se arrisca mais. Mas você tem, por um lado, esse fenômeno que alguns chamam de alucinação, ou seja, o potencial de dar uma informação errada. O outro, que é uma discussão, não sei se a gente vai ter hoje, mas até o João comentou, é um outro recorte, mas quando é baseado no quantitativo, você dá margem para colocar como verdade aquilo que não é, mas porque tem um grande número de pessoas acreditando, né? Por exemplo, que a Terra é plana, né? A maioria do planeta pode acreditar que a Terra é plana, né? Mas isso não torna a Terra plana. Então isso é uma questão. E tem o último ponto que eu queria colocar nesse tsunami, né? Porque no fundo a gente está com uma pranchinha remando, né? Só que o que vem atrás é uma onda gigante, né? Que hoje, provavelmente, a maior parte do conteúdo que está disponível na internet ainda foi gerado por humanos. Mas a potência da IA generativa é de tal ordem, que eu não sei se alguém já fez essa previsão, talvez a gente possa usar a IA para fazer essa previsão, em qual é o momento onde o maior volume foi gerado por IA generativa, né? E aí, o que a gente faz com esse conteúdo, né? Que seria uma coisa o conceito de sistema, né? A saída alimenta a entrada, e isso cada vez só pegando... Isso não é solúvel do ponto de vista da tecnologia, porque ela é quantitativa, então ela vai pegar aquilo que aparece mais, mesmo que seja errado, né? Então, como é que vai ser esse futuro em relação à questão da gestão das informações e mesmo dos dados, né? O que você está falando ontem, não me lembro quem foi, numa mesa redonda também aqui, falou, eu acho que era a Renata da CGI que trouxe ele, não, Capra foi, Capra. Ele falou que, por exemplo, o que você falava, graças a Deus, o algoritmo escolhe a coisa que mais aparece. Então, quando você usa Waze ou Google Maps e você chega em um bairro porque pediu um caminho para chegar e você diz, não, aqui nesta favela não vou entrar porque é perigosa, e tem um botão para bloquear essa estrada e para que ele recalcule outra estrada. Isso que faz?
que la persona que viene atrás ya le indica que esa estrada es peligrosa y le da el botón para que recalcule otra estrada. Y eso produce, ma fue medido, en Río de Janeiro tem lugares que el comercio fechó porque dejó de pasar gente por ahí. Entonces, lo que você estaba diciendo de... nós vamos ter que fazer já uma rondinha muito rápida de conclusão para poder abrir as perguntas aqui. Ou melhor, se você querem, podemos abrir a pergunta diretamente, se querem. Concordam? Alguém tem alguma pergunta? Pronto. Microfone aí tem? Tem microfone? Não? Olá, bom dia. Meu nome é Ana Paula, eu sou enfermeira. E no meu mestrado eu pesquisei sobre a desordem informacional na pandemia da Covid-19. E aí, falando sobre o marco regulatório, uma coisa que eu acho muito interessante é esse debate para a sociedade civil, mas ao mesmo tempo eu vejo um desconhecimento muito da sociedade do que é inteligência artificial. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque a gente sabe, né, que tem a questão científica, tem a questão toda que envolve a inteligência artificial, mas eu acho que, acima de tudo, é necessário essa educação para a sociedade entender realmente e medir os riscos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Obrigada. Deixa eu... deixa eu responder aqui com um gancho com a fala do Maurício e uma resposta direta para ti. Nós temos apostado, e está na nossa responsabilidade no governo, junto com o MEC, uma política de educação midiática. A ideia de que elementos como os que a gente está discutindo aqui, tanto no impacto direto na vida das pessoas, como na capacidade de impactar a sociedade, precisam ser aprendidos desde a sala de aula. E isso está ganhando terreno, está ganhando corpo. Nós estamos vendo isso acontecer agora, o MEC está botando isso em material didático, está botando isso nos programas de formação de professores. Nós temos meta de formar 300 mil professores nessa área em 4 anos, junto com o MEC. Então, eu acho que como isso é feito para a educação midiática, isso vai ter que ser feito também para a IA. Tem uma lógica de, uma parte disso é a sociedade ter resiliência e capacidade de fazer suas interpretações, desconfiar de resultados e etc. Mas eu acho que tem um elemento que o Maurício falou que me parece muito necessário da gente reforçar. Primeiro a relação entre correlação e causalidade. Né? Eu não sei quantos de vocês trabalham com ciência, mas é uma das questões chave da ciência você não interpretar toda correlação como causalidade, e isso é um dos desafios gigantescos para a questão ética. O segundo é justamente, ainda que haja causalidade, entender se aquela causalidade ela é desejosa ou neutra do ponto de vista ético, ou se ela é indesejosa. Então eu posso dizer o seguinte, olha, muitas vezes, ainda que você tenha uma correlação forte, que tem uma relação inclusive de causalidade, você pode estar reforçando preconceito, discriminação, você pode estar reforçando diferença na sociedade. Então nós precisamos, eu acho que dar conta dessas duas dimensões aí. É correlação ou é causalidade? E 2, ainda que seja causalidade, ela é desejosa de ser reproduzida, ou nós queremos fazer um movimento, vamos chamar assim, contra-hegemônico em relação a essa causalidade, porque ela está afetando direitos individuais ou coletivos? Eu vou fazer um pequeno adendo, vou acompanhar o que ele falou. Às vezes a gente reclama do viés de IA. Talvez a frase esteja errada, talvez nós queiramos um viés que ela não tem. Às vezes para o bem geral, você tem que introduzir um viés. Então não é o fato de que ela tem um viés ruim, ela simplesmente pega dados e aprende de lá. Não é um viés, é uma característica dos dados, uma característica da sociedade. Se a gente concordasse com tudo que tem a sociedade, não precisava mexer em nada dela. Então talvez nós tenhamos que ter um viés no processo. E só para o lado do jabá aqui, o NIC está montando, está centralizando, tem mais gente colaborando num observatório de IA que não tem nenhuma veleidade de produzir IA ou de desenvolver IA, mas de sentir a temperatura disso nas diversas áreas. Por exemplo, na área da saúde a gente já tem 4 anos de perguntas a respeito de como é que a IA é vista e, como eu falei, saúde é um lugar onde a IA em geral tem gerado bons resultados.
Outras áreas a coisa é vaga, nós vamos só medir isso aí para ter o termômetro, não vamos ter nenhuma consequência e nenhuma conclusão óbvia de política pública, mas pelo menos teremos os dados, como temos dados de qualidade de banda larga, espalhamento de internet, etc. e tal, conectividade significativa e tudo mais. Então, o OBIA, que é o Observatório Brasileiro de IA, ligado também ao MCTI e outros órgãos, vai ter um ponto de encontro dos centros de IA e uma visão do que os usuários dos diversos segmentos têm sentido em relação a isso, para termos subsídios para que seja decidida qualquer coisa a respeito. Então, mais ou menos nessa linha. Ana, né? Você sabe que quando você falou, me lembrou uma frase que eu tenho repetido várias vezes em encontros como esse, mas cada vez ela faz mais sentido na minha cabeça. Que, como diz o Demer, essa frase não é minha, né? Também aprendi com outro. No caso, foi com Tucídides, num livro chamado A História da Guerra do Peloponeso. Mas adaptando para a tecnologia, seria uma coisa assim: nós não devemos temer a tecnologia, nós devemos temer a nossa ignorância, a nossa indiferença e a nossa inércia, né? A ignorância é exatamente isso que está sendo discutido, né? O quanto a ignorância no sentido do desconhecer, do não conhecer, né? Então isso é um perigo para a gente hoje, até na construção da regulação, quando a gente vê que eventualmente determinados atores não estão capacitados para discutir isso daí. E também no campo do uso, como algumas pessoas que começam a usar as ferramentas, e pode ser na área da saúde, também não estão preparados porque não entendem a lógica da tecnologia, né? A indiferença é no sentido da gente, tendo conhecimento, a gente não se sensibilizar com o risco, né? Então o pensamento nosso, acho que nesse cenário, é de gestão de riscos, né? Tem um monte de benefícios, né? A gente ficaria aqui 2 dias listando os benefícios da IA, que ótimo, que venham logo e que venham para todos, né? Mas a gente tem que preocupar, né, o que pode dar errado, né? Quais são os riscos. E a inércia no sentido de não se mexer, não tomar alguma ação concreta nos diversos níveis, né? Como indivíduos, como governos, como empresas, organizações, hospitais, etc. E aí, para dar uma ilustração prática do que você falou, tem uma situação, teve uma situação nos Estados Unidos onde se usava um sistema de IA para fazer a indicação de procedimentos de anestesia para determinadas situações, para mulheres. E depois de um determinado tempo de uso, percebeu-se o quê? Que havia um viés onde se indicava mais anestesia para mulheres brancas do que para mulheres negras. Então, certamente, como o Demi disse, isso não foi uma má intenção, provavelmente, dos gestores do hospital, né? Mas foi um desconhecimento de que isso podia acontecer. Acho que essa é uma questão chave, né? E é muito legal ouvir o João contar que o governo está tendo essa preocupação dessa qualificação em relação à IA, porque isso para o nosso país é o primeiro passo, ou um dos primeiros passos é esse. Eu não posso perder a chance da frase do Tucídides. Quando a gente começou a espalhar a internet, havia muita desconfiança a respeito. E um sujeito da Telefônica, numa reunião de empresários, dizendo que isso viria, falou uma frase que eu usei, que é o seguinte: não devemos ter medo do que vem pela frente, desde que venha pela frente. Então, nós estamos chegando ao final. Eu quero te responder, Ana era, com o que está fazendo a Campus Party. A Campus Party está fazendo fórum, está trazendo a gente. Você é enfermeira, está falando com um cara que é o responsável do governo em tudo isso, ou em uma parte de tudo isso, com o cara que é a história da regulamentação da internet e tudo mais, com um professor de la PUC que está na punta, e estamos falando aqui e estamos discutindo. Então, trazer vocês para essa gente não é fácil, não é uma coisa que se possa fazer, só a Campus pode fazer isso. Además, aqui nós temos 1.500 comunidades de internet, temos líderes de internet, temos gente que é opinion maker, que pode difundir o que se discute aqui, e também temos a Sala do Futuro. A Sala do Futuro, aí são 50 pessoas que foram escolhidas, que se inscreveram, foram escolhidas, y que discuten los distintos eixos del marco regulatorio de la IA, desde gobernanza, ética, privacidad, integridad de la información, propiedad intelectual, en fin, todos los aspectos de la IA, y están siendo discutidos lá, y al final de 2 días de discusiones, mañana y tarde,
se tiran las conclusiones, porque nós lo que queremos, al final, todos, es tener la mejor IA que se possa ter para la sociedad y con los menores riscos y las menores amenazas. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo acho que tem tempo. Por favor, diga o nome, ok, você, o nome e a quem a pergunta, porque não podem responder todos, não temos tempo. Perfeito. Sou Pedro Teixeira, repórter na Folha de São Paulo. Obrigado. Sobre remuneração de conteúdo pelas empresas de inteligência artificial, a votação no Senado na última terça foi adiada justamente por esse tema, que as empresas falavam ali de instabilidade para trazer data centers para cá. E acho que o grande ponto aí justamente é a remuneração de conteúdo, porque já tem países que consideram esse uso de dados fair use. Qual a solução que o governo vê para sair desse impasse, João? Primeiro o seguinte, o Brasil não tem a doutrina do fair use. O fair use é da doutrina americana. Aqui você tem limitações e exceções a direito autoral, mas claramente o uso que está sendo feito não está previsto na limitação e exceção. Então, o uso de treinamento, ele já é um uso que, na interpretação de qualquer aplicador, ele está previsto na Lei 9.610 de Lei de Direito Autoral. O que a gente está fazendo é dizendo o seguinte, você precisa chegar num modelo que não tenha que pedir permissão para cada um para eu usar o que você escreveu, mas que permita eu criar uma micro-remuneração compensatória. Ela precisa ser equilibrada, ela precisa ser pensada de uma maneira que não deixe de gerar o incentivo às grandes empresas também de apostar nisso. Mas nós temos certeza de que dá para chegar nesse modelo. O problema é que o modelo atual, ele é um modelo desequilibrado. Nós estamos vendo a indústria, por exemplo, jornalística, no mundo inteiro, sendo afetada e perdendo recursos significativos, perdendo a sua capacidade de cobrir com qualidade os fatos cotidianos. Não é nisso que não é essa sociedade que a gente almeja, eu imagino. Então a nossa opção como governo é manter o tema dos direitos autorais no texto e fazer o debate público. Porque, de certa maneira, eu acho que o que a gente está propondo e aí tem uma diferença aqui, eu entendo toda a visão que o Demi traz quando ele fala eu estou me beneficiando do conteúdo geral para produzir. Você precisa mais conhecimento para gerar mais conhecimento. Mas você não está aqui controlando e concentrando todo esse poder, vendendo serviços em cima de um conhecimento que você se alimenta permanentemente, de forma a não... E a matar sua galinha de ovos de ouro. Porque, no fundo, o nosso problema é o modelo da IA tende a matar a produção de conhecimento profissional, produção de informação profissional, produção artística profissional e produção de conhecimento científico profissional. Isso não pode ser o nosso objetivo nessa história. Mais Foi citado... Pequeno anexo aí. Eu acho que nós temos que reconhecer um pouco a nossa culpa no processo. Parte do processo se deve ao fato que nós somos acomodados. Para nós é muito mais fácil procurar no Google do que procurar na biblioteca. Para nós é muito mais fácil ler o resumo que o Google fez do que ir no link e ver o que está escrito lá. Então alguém lança a mão disso. E nós ajudamos, quer dizer, nós criamos os jardins murados, que é muito mais confortável ficar numa região onde te dão conteúdo, te dão os amigos, te dão as piadas, do que ter que catar isso na rede. Em parte, a centralização da internet, a perda da diversidade na internet, se deve porque nós buscamos conforto. É evidente que a natureza humana, Steve Crocker falou isso, quer dizer, a evolução da computação é gigantesca, evoluiu milhões de vezes em pouco tempo, mas a natureza humana é a mesma. Então, eu não vou citar, evidentemente, mazelas humanas, mas parte das coisas são consequência do nosso comportamento e da nossa busca por conforto. Gente, cumprimos nosso tempo. Tenho uma pergunta ainda, não? Você, por favor, rapidamente, bem corta. Obrigado aí, Fernando. Primeiro, eu ia puxar uma pergunta, mas acho que já foi respondida, né? Por que quando a gente pesquisa no Google, por exemplo, não direciona direto para os artigos científicos? Né? Vai pesquisar a Wikipedia, vai pesquisar outros sites, são privados? Né? Isso, a segunda, também rápido, é assim, até um lance que teve no jogo Palmeiras e Bahia agora, o cara foi entrar no jogo e o pessoal da polícia pegou ele e falou, não, você está pedido, né? E prendeu ele, né? Então, até a ética
né? Até onde vai, né? Ou seja, a gente vai estar andando na rua e a pessoa, né, escaneia numa câmera e fala, ó, você vai ser preso, né? Então, isso aí, obrigado. Vamos a começar por Bran e depois passamos para lá e terminamos com Jamie. Rápido. O Google oferece aquilo que o usuário tem mais propensão a querer, ou ele direciona, inclusive, ele está conseguindo customizar cada vez mais o conteúdo. Isso tem a ver com a fala do Demi, e acho que nisso ele está certo. Todos nós temos aqui um tipo de hábito que passa, eu diria eu imagino que todos nós aqui temos um tipo de hábito de consumo que passa pelo uso dessas ferramentas que organizam o conhecimento disponível. Eu nem sempre quero acessar um conhecimento via um artigo científico. Eu quero respostas mais curtas, mais diretas. Eu quero, a não ser que seja a minha área de estudo. Aí eu vou lá no Scholar ou eu vou lá em outras bases de conhecimento científico. Então acho que está certo o Google nisso. Errado está em não entender que os ovos de ouro é a produção de conhecimento qualificado. Então a gente precisa chegar num modelo equilibrado para isso. Eu vou pegar a segunda parte da pergunta, do exemplo que você deu. Esse não é um caso isolado, né? A gente teve outros casos no Brasil, no mundo. Um outro caso que aconteceu em abril desse ano foi no Piauí, num jogo de futebol também com 10 mil pessoas. Um jovem negro foi detido, atravessou o estádio na frente de todo mundo, preso, e depois descobriu que aquilo tinha sido um equívoco, né? Então, esse é uma das questões práticas de discussão do uso da ética nesses sistemas, né? E é interessante, como o Demi falou, né, que a gente não muda, né? E às vezes a gente não aprende com erros que estão acontecendo em outros lugares, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, isso gerou uma suspensão do uso do sistema de reconhecimento facial pelas polícias estaduais por conta do aumento da criminalização de pessoas negras. Mas precisou chegar até isso para ver né, a justiça intervir para coibir isso. E no Brasil a gente está, parece que, cumprindo o mesmo caminho, né? Então, essas são as discussões, né, em relação a estabelecer princípios, como o Demi falou, porque os princípios eles são mais resistentes ao tempo e às mudanças, né? E a partir daí os agentes serem, de alguma maneira, obrigados, inclusive agentes públicos, né, inclusive a segurança pública, no caso do exemplo que você deu, a ter um cuidado, né, um critério para o uso dessas ferramentas, porque se isso não acontecer, o que a gente vai ver é essa repetição, né, e a geração de danos para muitos grupos de pessoas. Então, eu acho o seguinte, esse desequilíbrio que se enxerga e todo mundo constata, é difícil ser consertado por acordos bilaterais. Eu acho que a função principal aí, de equalização do processo, é uma função do Estado. Quer dizer, se existe recurso sobrando em um lugar, porque ele acumula recursos em um monte de lugar, o Estado tem que poder recolher isso e redistribuir do jeito que for mais razoável. E essa história de dizer, não, eu fui prejudicado por você, nós dois nos acertaremos, me parece fraco e difícil de chegar a uma solução equilibrada. Gente, eu agradeço primeiro a vocês por participar. Espero que sejam mais ricos a partir dessa conversa. Tem outras que formam parte do marco regulatório. Espero que vocês participem. Agradeço a Bran, que é da SECOM, ele pegou um avião de Brasília, veio para aqui, uma semana complicadíssima, personal, profissional, a lei, e ele fez questão de estar aqui. A Demi, que é fundamental ter Demi em todo este debate, porque ele sempre tem uma visão que não é barriqueira, ele tem uma visão equilibrada das coisas. Então, ter Demi conosco, Gralha, professor, obrigado. Vamos a continuar nossa parceria, vamos a trazer gente de Latinoamérica para os fóruns. Estamos conversando com isso para trazer, porque a tecnologia não tem fronteira. Sí, la IA no tem fronteira, entonces no podemos no ver lo que están haciendo los otros, cuáles son los errores que cometieron, cuáles son los errores que ellos no quieren cometer, y discutir entre todos para ver cuál es la mejor manera de eliminar los riesgos y las amenazas y aprovechar de las cosas positivas que ontem tuvimos aquí a Luana, que ela fez un aplicativo con inteligencia artificial que es una cosa emocionante. Ella es una negra y ella creó un avatar
que com inteligência artificial para você falar de racismo com esse avatar de uma maneira, porque você, se é negro, não se quer expor, se é branco também não, porque dice, me van a tratar de, se sou branco, de racista, e se sou negro, de que eu me quero defender. Então, falar com um avatar em inteligência artificial sobre racismo é uma coisa maravilhosa. E então, tem coisas na inteligência artificial que são magníficas. Eu tenho que sair correndo daqui, porque senão me vão matar, porque tem outra atividade aqui no palco. Nós vamos a distribuir esta coisa aqui com um QR Code, que é a consulta popular, para que vocês digam que entrem aí, se inscrevam e digam qual é a vossa opinião sobre que é o que querem da inteligência artificial, porque isso, junto com todas as palestras que estão aqui, as mesas redondas, as mesas de discussões e a sala de futuro, nós vamos a confeccionar um manifesto que vamos a mandar al Congreso, al Poder Ejecutivo, al Poder Judiciário, a las universidades, a todo el mundo, a la imprensa, para que vejam qué es lo que vocês estão pensando. Obrigado a todos e vejam qual é o próximo del fórum, porque são todos, como vieron, muito bacana. Obrigado, senhores.